Eu tive alguns. Eu vou citar nomes porque eu gosto muito de frisar que na psicologia, enquanto psicóloga, né, quando eu me formar, eu não posso citar nomes de pacientes. Mas nessa via de acompanhamento terapêutico, a gente pode citar nomes, pode postar fotos. Então, só para ficar claro. Eu tive meu primeiro paciente, como eu disse, né, é Juan. Ele, ele era um adolescente mais introspectivo quando eu conheci. Ele não fazia muitas interações sociais, ele sempre lanchava com a mesma coleguinha. Com o decorrer do nosso acompanhamento, eu fui vendo que ele foi ficando um pouco mais extrovertido, ele foi aceitando novas brincadeiras, ele foi brincando com seus colegas de sala, ele foi interagindo com os professores, sem precisar de mediação, ele foi criando suas próprias opiniões, ele foi dizendo o que gosta e o que não gosta. Então, isso para mim foi maravilhoso assim. A gente precisou interromper o atendimento devido a uma quebra de liminar judicial que teve, né? O judiciário entendeu que ele não precisava mais de AT, então acabou tirando. Mas se a mãe dele estiver acompanhando aí, ele pode confirmar a história, né? Que ele evoluiu bastante. Claro que não só comigo, né? Ele tem um acompanhamento. Teve uma intervenção muito precoce, então ajuda bastante quando essas pessoas têm um acompanhamento, uma intervenção precoce, A ajuda questão muito do o nosso trabalho. diagnóstico. Justamente, quando o diagnóstico ele é precoce, pelo menos até os 2 anos, facilita bastante o tratamento, né? O tratamento multidisciplinar, porque o paciente, né, o aprendiz, ele vai tendo pré-requisitos. Então, às vezes a gente tem pacientes que não sabe esperar, sentar, esperar comer direito. Então, isso acaba que dificulta o nosso trabalho, né? Então, antes da gente ensinar o paciente a falar com outras pessoas, um exemplo, a gente precisa ensinar ele a sentar, esperar. Então, tudo isso são pré-requisitos que a gente chama, né? Então, quando esses pacientes eles têm intervenção precoce, ajuda bastante. Tive outro paciente também de 4 aninhos que ele tinha algumas seletividades alimentares. Eu acompanhava ele numa escolinha. E aí ele foi evoluindo no quesito de aceitar comer coisas novas, na interação social também, na parte comportamental. E depende muito de paciente para paciente, né? Por exemplo, eu tive um paciente escolar que ele pecava muito, né? Vou usar esse termo, na organização pessoal dele. Então, a primeira intervenção que eu tive que fazer foi uma forma de fazer ele lidar melhor com isso, né? Fui entender como era que funcionava, a dinâmica dele. Fomos ajustando algumas coisas em casa também. Mas aí surgem algumas ideias, mesmo da gente que acompanha diariamente, porque a gente vê as dificuldades de perto, né? Tem uma pergunta aqui interessante. Quais são os seus próximos passos após a graduação em psicologia? Mestrado. Já estou procurando, que eu não paro, né? Você tem interesse em alguma especialização, não? Sim. Específica? Dentro da psicologia, a aba? Não necessariamente na aba, porque, como eu disse, né, eu já estou nessa área desde o 4º período, então eu já tenho uma bagagem boa, claro que não autossuficiente, porém boa. Antes de concluir a graduação, né, eu não tinha esse conhecimento que a graduação só faz no 8º, 9º período, 7º, né, que é o tempo que você conclui para pegar o certificado. Então, eu muito ansiosa, muito sedenta por conhecimento, fui fazer logo após, eu acho que eu estava no 6º período. E aí eu fiz após, concluí, porém o certificado a gente só pega quando finaliza a graduação, né? Então, o diploma, na verdade, a gente só pega quando conclui. E aí eu já tenho após na intervenção ABA. Tenho curso, estou finalizando um curso, né, de psicopatologia e psicofarmacologia, tenho outros na área de autismo e estou concluindo 3 pós-graduações também. Nossa. Na minha abordagem clínica, né, na psicologia, que eu senti a necessidade de aprofundar mais o meu conhecimento para atender os meus pacientes, né, a ACP, neuropsicologia e psicologia hospitalar, que é uma área que eu gosto muito. Porém, pensando no pós-colação de grau, né, mestrado. E eu quero continuar, assim, nesses atendimentos com a aba, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que me cativou no início do curso. Não quero deixar, mas não vou ficar só na clínica, né? E a mensagem que eu deixo é o seguinte: você que tem a caneta na mão,
você que trabalha nessa área, você que tem o poder, se incline mais, dê ouvido mais às demandas deste povo, porque dói no coração a gente vê aí as pessoas na fila esperando uma vaga para tratar, para cuidar do seu filho, e aí a gente vê aí muitas vezes um descaso, né? Então, que essa mensagem chegue até as pessoas competentes e que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada Deus abençoe. também.